Primeiro quero agradecer aqui a oportunidade, porque é uma grande alegria vir aqui ter convosco e só mesmo o carinho dos companheiros para nos permitirem então vir dividir convosco algumas emoções. Poderia começar por uma das primeiras informações do Rutênio. São 4 filhos, por isso é que eu trago a minha amada esposa, porque são 4 filhos mesmo, 4 rapazes, então lá em casa parece um pequeno hotel, mas vive-se com muita alegria, com muito amor, e com a doutrina espírita servindo de base para a educação, a evangelização em que nossos filhos estão inseridos, permite-nos viver com muita tranquilidade e segurança no que tange às questões das emoções, da educação, do companheirismo, dos valores que ali são colocados. Nenhum de nós está isento das dificuldades da vida, do seu cotidiano, são as nossas experiências, mas digo-vos com toda a segurança que, passadas as dificuldades que porventura tenhamos passado, repetiríamos todas, sem alterar nada, agradecendo a oportunidade de aprender com cada uma delas. E é justamente sobre isto que eu gostaria de falar convosco. Queria vos convidar para fazer uma viagem em termos de emoção, porque nós vamos juntar aqui um trabalho relacionado com aquilo que se pretende no tal Encontro Nacional dos Jovens Espíritas, com um trabalho espiritual de Joana de Ângeles. E vamos dividir convosco aqui não só propriamente algumas experiências, mas dizer-vos que muitas das vezes nós estamos na nossa caminhada e não nos apercebemos que ela está mais trôpega ou mais difícil por apenas uma questão não de pés, não de pedras no caminho, mas, acima de tudo, de conduta mental, de percepção do próprio caminho. Então, este é um convite para que viajemos. Okay? Podem começar a sorrir, esta é a primeira parte, estejam à vontade, um de cada vez, assim. Se nós embarcarmos aqui neste conceito, eu tenho plena convicção, não por nós, mas por aquilo que a espiritualidade nos oferta, em termos de caminho, cada um de nós terá algo para mudar. Okay? Só não muda, normalmente, alguma coisa, quem tem assim o casaco muito largo. Sabe por que é que usamos casacos largos? Para não amassar as asas. Então, alguns de nós somos anjos, pelo menos achamos que somos, não é? Então, alargamos ali o casaco, mas nós compreendemos isto. Mas aqui, por hoje, os anjos estão só aqui na espiritualidade, são nossos companheiros que nos assistem. Então, vamos fazer aqui uma proposta, e espero que todos consigamos acompanhar. Então, aqui, o tema é mesmo este, alegria e ação. E vamos trazer a alegria como um combustível muito interessante, e vamos nos aperceber porquê, e se algum de nós nos enquadrarmos, se enquadrar e encontrar aqui alguma solução, alguma força para o seu dia a dia, daremos por muito bem empregue este convite fantástico que agradecemos. Então, o amor à verdade é o tal tema do Encontro Nacional dos Jovens Espíritas. E nós só conseguimos o amor à verdade despertando a consciência. E é isto então que vamos trabalhar. Atualmente, segundo os estudos que vamos fazendo e a espiritualidade, para nos dar algumas noções de espaço e tempo, fala-nos que nós estamos em provas e expiações. É o estado do nosso planeta. Vamos começar aqui por esta pequena imagem muito simples. Tem ali uma nuvem escura e a chover. Se eu estivesse no noticiário, o que é que eu diria? Amanhã o tempo estará? Chuvoso foi bom. Amanhã teremos? Vocês são mesmo espíritas. Fantástico. Primeira coisa que o locutor ou o pivô ia dizer era: amanhã é mau tempo. Mas que mau tempo, gente. Que mau tempo. Então a natureza agrega água, condensa, dá-nos água de graça. E nós dizemos que é mau tempo. Pode aquele tempo não ser de acordo com o que julgamos não ser melhor para nós no dia seguinte, mas é bom tempo. É o tempo que nós precisamos. E, curiosamente, nós, enquanto espíritas, na relação mental com o processo, podemos pensar outra coisa. É que, para além dos processos da natureza, há os processos espirituais, que não vemos, mas que funcionam muitas das vezes com um trabalho de higienização espiritual através de tempestades. Algo que nos pareça doloroso é uma grande bênção. Poderíamos falar muito sobre isso. Há muitos relatos interessantíssimos
que nos trazem tanto a espiritualidade quanto companheiros nossos que viveram experiências desta natureza. Então começamos por uma coisa muito simples no dia a dia. Mau tempo. Qual mau tempo? 50 cêntimos cada vez que alguém aqui disser mau tempo, doravante. Ok? A casa é capaz de conseguir pagar muitas despesas. Não é? 2 palavrinhas proibidas. Mau tempo e infelizmente. Quando nós começamos uma frase ou trazemos no conceito o termo infelizmente, o que estamos a fazer é colocar uma carga negativa no processo. O que foi lido aqui foi fantástico, não é? Ou seja, a nossa irmã, como é que chama, que fez a leitura? Helena? Onde é que está a Helena? Helena, a leitura foi fantástica. Nós aprendemos com a espiritualidade uma coisa interessante, é quem erra não erra porque quer. Mas há um detalhe aqui, quem não é indulgente, e isso está no Evangelho, é muito interessante, é que merece também indulgência porque também está a errar. Não é? Então, no nosso conceito de vida, nós vamos aqui lançar-vos esse desafio, mas vamos ser indulgentes, está bem? Então, nem infelizmente, para não ter cargas pesadas desnecessárias, 25 cêntimos dá para esse? 25? É porque erramos mais vezes, não é? O mau tempo, já não é, gente? Isso já fica mais caro. Então, estamos a viver um tempo de provas e expiações. Oh, que terrível! Estamos no planeta de provas e expiações. Mas nós queremos chegar à regeneração. Conforme temos estudado, o nosso planeta vai ganhar um brilho, não é? Então, nós vamos sair daquilo que julgamos ser um mau tempo, que não é, para algo luminoso. E estas são as imagens mais comuns que nós encontramos para isto. Então, provas, expiações, regeneração. Quem aqui quer chegar à regeneração? A essa fase do planeta? Vai. Vocês querem morrer velhinhos, gente, que a regeneração ainda vai demorar. Eu não sei se vocês aguentam até lá, né? Mas a verdade é que a gente quer chegar lá, a gente quer viver como quem vive na regeneração. Queremos viver lá, não é? É isso que nós queremos. Mas para lá chegar, temos a transição. Há que caminhar, há que chegar lá. Então nós estamos numa fase que é a transição planetária. Já temos ouvido muito falar disso, estamos a estudar, é um momento importante. Até o próprio processo reencarnatório nesta fase é uma bênção impressionante. Nós estamos a participar na história, na mudança do nosso planeta. Vai ficar um marco lá para frente, quando nós estivermos nas escolas do futuro, a relembrar esta fase. E nós estaremos a vivê-la por dentro, com todas as suas dificuldades, mas amparados. Não é? Então precisamos da transição. Ou seja, provas, expiações, sim senhor, queremos mudar para ali. Mas há a transição. E agora? Transição é fácil? Nós normalmente, esta fase está difícil, muita violência e por aí fora. Mas se a transição é necessária para chegar lá, então eu devo amar a transição. Nós temos o tempo e a oportunidade para lá chegar. Né? Se nós gastarmos o tempo a nos queixarmos, a transição demora mais. Né? Tem alguém aqui que seja dentista? Não, posso falar à vontade. Né? Gente, muitas das vezes é uma eternidade. Não é? É uma eternidade, nunca mais acaba. E são 2, 3 minutos. Não é? Quando as coisas na nossa mente não estão bem delineadas, parece que a coisa é uma eternidade. Então, temos o tempo para ajustar mentalmente e perceber que a transição não é um mal. A transição é uma oportunidade. Se nós percebermos isso, vamos amar essa verdade. Se nós estamos a passar provas e expiações para a regeneração, é só utilizar a mente de maneira tranquila, serena, sem atavismos. Temos uma vantagem enorme. Estamos numa casa espírita. Os nossos problemas, para serem resolvidos, estão lá fora. Aqui estamos a nos preparar para absorver tanto as energias que os nossos benfeitores nos trazem, como também conceitos que nos fortaleçam, que sirvam para instrumentos lá fora. Ser bom, agradável, gentil na casa espírita, havemos de convir que não é difícil. Primeiro, porque nós temos honestidade de propósitos e quando vimos a casa espírita, já significa que nós queremos nos melhorar. Então, nós temos algo em comum, todos nós, que é esse anseio. Então,
se nós nos apercebermos que essa transição, embora sendo difícil, ela é necessária, eu vou passar a amá-la. E amar é um sentimento de ação. Amar não é inativo. Eu amo muito. Eu amo. Não posso, eu amo. Eu amo a vida. Eu amo as pessoas. Eu amo a oportunidade. Eu amo os meus filhos. Eu amo os meus pais. Amo meus irmãos, meus companheiros de trabalho, meus companheiros da casa espírita. Amar ao próximo é emoção ativa. Ok? Vamos passar, porque eu gostaria muito de falar sobre esse tema, mas estamos neste. Então nós temos, aqui não vai sair muito bem, provavelmente, deixa eu ver. Até não está tão bom, pensei que fosse pior. Então o que é que nós temos para ajustar? E temos hoje em termos de questões do dia a dia? Sentimentos, tecnologia, questões de adoção, saúde, sexo, materialidade, drogas, aborto, família, eutanásia, educação, violência. São todos temas que estão desmontados. Nós, quando falamos em amor, experiência, transição e por aí fora, o que nós estamos a fazer referência geral. Mas estas são questões práticas do cotidiano que nós podemos avaliar, cada uma delas desmontando-as. Aliás, é uma sugestão que fazemos, quando estiverem a avaliar sentimentos, desmontem-nos. Quando se falar em egoísmo, não fiquemos só pela palavra, procuremos sentir o que é, como é que funciona, que exercício é que nós devemos fazer para o compreender melhor. Depois desmontá-lo em outras, não é? Como ciúme, por exemplo, e outros. Isso é uma sugestão para que nós o façamos. Então, na transição, temos estas coisas todas para resolver. Daí, nós temos algumas opções. Nós podemos ou anuir com o que está. O mundo lá fora, do jeito que está bom? Não. Tem que melhorar, não tem? Mas eu posso anuir. Dizer assim, não, eu concordo com o aborto, eu concordo com a eutanásia, eu acho que as drogas, tudo bem, não há problema nenhum, não faz mal nenhum. O alcoolismo, cada um faz o que quer, eu posso julgar, eu posso anuir. É proibido anuir? Não, são opções. A doutrina espírita não proíbe nada. Dá luzes sobre os conceitos em que vivemos, explica-nos qual é a sementeira e qual será a colheita. E nós semeamos o que quisermos e vamos colher, obviamente, aquilo que semeamos. A outra postura é a de mudança. Não, eu quero mudar. Então é um exercício de força, de ânimo, eu quero mudar, eu tomei consciência disto. Então é uma questão de postura. Há uma coisa que é mais incomodativa neste processo todo. Não é propriamente a anuência, nem a mudança. Por quê? Porque a anuência implica que eu pensei no assunto e concordo com ele. Tudo bem, eu tomei uma posição. A grande questão é a indiferença. É quando nós passamos pelo mundo, não me diz respeito. Interessa a minha família, cada um que resolve os seus problemas. E isto é uma espécie de vazio. Quando Jesus nos falava, deixai os mortos enterrar os seus mortos, nós ficamos, coitadinho do jovem, então ele só pediu para Jesus para enterrar o pai. Não é o que a gente diz normalmente quando lê o Evangelho sem perceber a questão espiritual? Não? Já leram essa passagem? É fantástica. Então o jovem aproxima-se de Jesus e diz-lhe assim, Senhor, quero seguir contigo. O que preciso fazer? Vá, vem e segue-me, dá aquilo que tens, vem comigo. E ele diz, mas é para agora? Sim, é já, não olhe para trás. E ele diz, mas é que eu ainda tenho que enterrar o meu pai. E Jesus, não, deixei os mortos enterrar os seus mortos. Chocante. Então Jesus foi dizer para o rapaz para não enterrar o pai. É óbvio, é simples percebermos, atenção, com a ajuda dos benfeitores e na doutrina espírita, que Jesus sabia que o jovem, quando falava em enterrar o seu pai, estava a falar das partilhas. Estava interessado, era nas questões materiais. Por isso é que ele dizia, não olhes para trás. E quando ouvimos isto, deixai os mortos enterrar os seus mortos, Jesus não diz que os cadáveres vão enterrar os seus cadáveres. Não existe. Mas mortos para a vida. Então, a indiferença é aquilo que não deve existir. Nós não podemos vir a uma palestra espírita, conhecer as coisas que conhecemos, estarmos indiferentes da vida. Minto. Podemos. Mas não devemos. Okay? Nada de imposições. Ora, diante disto, nós precisamos de uma força. Não é? Se nós queremos mudar ou não, temos que refletir.
E fomos buscar neste livro fantástico, está à venda aqui, porque eu sei que vocês têm todas as obras, ou pelo menos boa parte delas, e eu sugiro vivamente. Eu não vim aqui vender livros, mas se vocês comprarem isso, eu fico muito satisfeito. Episódios diários. Para que serve? Até está na própria abertura. De manhã, uma leitura. Eu vou vos dizer por experiência própria. Eu tenho aquilo na mesa de trabalho. Primeira coisa que faço antes de começar a trabalhar, e olha que às vezes a pressão é grande para a gente começar logo a trabalhar, leio. Invariavelmente, durante o dia, eu vou ser provado relativamente a questões que ali estão exaradas. E já me vi a acertar, e só no final do dia me apercebi que acertei, mas já vi também a cometer erros. Então, episódios diários é um instrumento para que nós nos apercebamos de conceitos de vida que podemos utilizar no dia a dia. Então, um deles, e esse que eu quero trazer, para que nós compreendamos esta força que podemos ter na transição. Joana d'Angelis diz assim: a alegria espontânea que decorre de uma conduta digna é geradora de saúde. Então, o primeiro desafio é este. Ao invés de nos perguntarem... Nós temos uma relação muito forte com a farmácia. O Lutênio já falou aqui nela. Ao invés de irmos muitas vezes à farmácia, até no nosso diálogo a gente vai à farmácia. Já repararam? Se nos perguntarem assim, então, como é que você está? Estou bem. Estás bem mesmo? Que remédio. Então vamos já para a farmácia. O Lutênio diz que não, às vezes não resolvia o problema, mas resolve, do farmacêutico. Tem algum farmacêutico aqui? Ai. Eu hoje estou com sorte, hein? Posso falar à vontade. Então, essa nossa relação com os medicamentos, nesse aspecto, deve mudar. Porque, repare, a alegria espontânea, a pessoa está feliz com a vida, né? Que decorre de uma conduta digna, ou seja, não é de aproveitamentos, é geradora de saúde. Ela gera mesmo saúde. Cada célula nossa tem um campo vibratório luminoso que vai interagir com a carga emocional que nós lhe emprestemos. E essas células tanto estão no nosso corpo espiritual, como estão intimamente ligadas com as do corpo físico. Daí aquele termo que se utiliza, que eu acho muito bonito e por aí fora, mas volta e meia tem que ser explicado, que é somatizar. É passar para o corpo. As nossas emoções criam saúde, somatiza essa saúde, é somatizada pela alegria. É o que está aqui a nos dizer Joana d'Angelis. Eu vou fazer um outro exercício antes de continuarmos. Hoje vai ser noite de sugestões. Quando estivermos a estudar o Evangelho, vamos ler uma passagem de Jesus. Como, por exemplo, digam-me alguma que vocês gostam muito. Os talentos. Muito bem. Então Jesus vai contar a parábola dos talentos. E nós vamos estar a ouvir, vamos estar a ouvir Jesus. Então transportemo-nos para o local. Como os evangelistas têm esta capacidade de nos contar uma história, eles dizem normalmente onde estamos e quem lá está, então viajemos até lá. E quando estivermos a ler, sintamos que é Jesus que está a dizer para nós. Garanto que em qualquer circunstância, a leitura do Evangelho transforma-se numa luz muito grande e fixa-se em nosso interior. Por quê? Porque esse psiquismo de Jesus permanece a nos envolver. Então, esta é a dica. Segunda dica. Quando estivermos a ler coisas da espiritualidade, como uma mensagem de Joana d'Angelis, ou mesmo do Evangelho, ou qualquer uma destas, paremos e nos coloquemos ao lado de Joana d'Angelis. Imaginemos Joana d'Angelis na espiritualidade a escrever isto. E vamos nos perguntar, enquanto ela escreve, por que Joana está a escrever isto? O que é que ela deseja transmitir? E eu vou me aperceber, nessa força, nesse movimento mental, que esta mensagem não são palavras vazias. São palavras fortes e que são úteis para nós. Joana já estava saudável. Ela quer que nós beneficiemos. Então, quando utiliza uma frase tão simples quanto esta, e nós dizemos, mas que frase tão simples. Então veio o Casimiro lá do Porto para me dizer uma coisa, essa da Palmeira, tá bem? Lá do Porto para me dizer uma coisa destas. Sim, porque Joana d'Angelis utilizou da pena de Divaldo Franco, também num trabalho hercúleo, durante uma vida para trazer coisas simples, amorosas e profundas para nós.
Então, se eu conseguir perceber que a alegria espontânea é geradora de saúde, a minha mente vai procurar atitudes e comportamentos e emoções cá de dentro, porque nós somos filhos de Deus, temos essa capacidade para buscar a alegria. E ao buscar a alegria, nós sentiremos saúde. Então, toda a mensagem deve ser sentida assim, com Joana ao nosso lado, a nos dar esta força. Pois diz: o homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. Reparem, que executa com prazer. Nós, por vezes, temos coisas para resolver e estamos a resolvê-las e colocamos o nosso olhar aonde? No problema. Se nós pensarmos que com aquele exercício, com aquela transição, eu vou obter tal resultado, a minha mente vai para o resultado. Então aquele esforço ganha um sorriso natural. Somos felizes por aquele esforço. Não é? Na relação, por exemplo. Eu estou com dificuldades na minha relação familiar. Com o marido, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, seja o que for. Então eu vou fazer um esforço para aprender a falar, aprender a ouvir, mais ouvir, tá bem? Aprender a ouvir, isso é só uma sugestão, não é? E nesse esforço, se eu fizer, não, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter uma tolerância, garanto-vos que é muito mais difícil. Eu preciso de alegria neste momento. Eu vou ter um diálogo, vou mentalizar a minha alegria, vou transmiti-la, porque isto é bom para todos. Então o exercício torna-se muito mais suave, muito mais agradável. Então, e Joana de Anjos está a escrever isto à toa? Não, é para nós. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza. Por quê? Porque está a dar o colorido do resultado. Então vamos superar os impedimentos e facilitar a realização de qualquer empresa, okay? Qualquer trabalho. A alegria, desse modo, resulta de visão positiva da vida que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Reparem, a vida se enriquece de tesouros. Jesus dizia, não é? Buscai antes as coisas do reino de Deus. Não juntais tesouros na terra. Então são esses tesouros de emoção que nos trazem a tal saúde. E reparem, a alegria, desse modo, resulta de visão positiva. E eu fiquei a pensar nisto. E Joana tem toda a razão. É que a alegria resulta da visão positiva, não é o contrário. Eu não posso chegar, senão internam-nos, não é? Estar a rir o tempo todo. Coloca. Está tudo bem? Eu posso aguentar isso alguns minutos porque estou feliz. Mas se for o tempo todo, internam-me, garantidamente, né? Agora reparem, a alegria, desse modo, resulta da visão positiva. O que é que ela está a dizer? Põe a tua visão de acordo com o que a espiritualidade espera de si, que é olhar para o resultado. Lembram-se daquela bolinha com uma nuvenzinha que a gente normalmente não gosta? Lembram-se? E depois a gente não colocou lá na regeneração, a gente quer ir para lá. Não é? Então põe o olhar lá. Então, se a nossa visão for positiva, como é que a visão é positiva? Com lucidez. É por isso é que vimos a Casa Espírita para frequentar os cursos, ouvir companheiros com as suas experiências, baseadas no processo, na doutrina espírita. Então, vimos trazer luz para a nossa vida, justamente para que possamos ter essa alegria. Porque eu reconheço que a vida é uma bênção. Mas Joana continua e traz-nos, não somente estrutura, são conhecimentos que vão embasar isto, e até podemos dizer, vamos ter várias gavetinhas muito bem organizadas. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Viver deve ser um hino de júbilo. Quantos de nós vivemos muitas das vezes como se estivéssemos a carregar um fardo? E às vezes estamos a carregar um fardo, não é? Jesus é o nosso guia e modelo. Quando lhe foi imposta a cruz, ele não precisava. Bastava ter se negado.
O que iam fazer? Mais do que já tinham feito? Mais chibatadas? Outra coroa de espinhos? Mais ofensas? Mais agressões? Se ele não quisesse, não levava. Mas ele tomou da cruz. E não reclamou. E Jesus tem uma passagem, duas na mesma, que é quando está no madeiro. Só queria recordar uma coisa. Quando Jesus está no madeiro, ele está mesmo com pregos no corpo. Ele foi chicoteado inúmeras vezes. Estava há horas num julgamento infame. E ele está lá na cruz, e ele olha para João e olha para Maria. E ele diz: Maria, eis teu filho João. João, eis tua mãe, Maria. Passado algum tempo, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus, como exemplo, está a nos mostrar que pode ultrapassar o seu fardo, as suas dificuldades, olhando para a caridade, para o próximo. Ele não esqueceu de si, porque quanto mais ele amava o próximo, menos ele estava agregado e agarrado à dor que o tomava. Não pensemos que Jesus estava isento das dores físicas. Seria um engodo. Não, Jesus passou como nós, tinha um corpo como nós. E, entretanto, como focou o seu pensamento em ajudar, em amar o seu semelhante, em pedir por aqueles que se equivocavam naquele momento, Jesus, por ele, era uma alma iluminada e feliz. Por nós, podia lamentar o nosso futuro pelo nosso sofrimento. Mas sabia que ele, sabia do amor que ele tinha por nós. E, portanto, Jesus, na realidade, estava bem. Quem não estava bem era a turba. Não é? Então, viver deve ser um hino de júbilo. Fardos existem, é facto. Mas se eu estiver a pensar no fardo, eu não penso onde é que eu vou chegar. Eu, às vezes, até faço um exercício. Quando a situação, seja de saúde ou seja o que for, eu penso assim: isto aqui está complicado, mas espera aí, como é que vai estar daqui a 2, 3 dias? Uma semana? Um mês? Vai estar mais clarificado. É interessantíssimo. O nosso padrão mental e de saúde melhora logo. É um exercício simples. Faça um outro também que eu acho muito engraçado. Às vezes vou a um cliente, estou assim, saio na rua, e em vez de ir caminhar logo e esbaforido, eu penso assim: bom, Casimiro, leva este corpo aqui para comunicar ali com aquele cliente. Então parece que a gente tem um passo acima e vai. Vai mais seguro, mais tranquilo, com maior maturidade. E então a relação com o próximo também se torna assim mais adequada. Então viver deve ser um hino de júbilo. Pergunta, sem resposta, não precisam responder. Para alguém aqui, a vida não é um hino de júbilo? Não é para responder. Simples. Se ainda não é, vai ser. Porque com a doutrina espírita iluminando as nossas vidas, o nosso conhecimento, nós vamos sentir isso. Vamos sentir a vida como uma oportunidade. E Joana continua. Oportunidade superior de ascensão fala da reencarnação. Okay? A reencarnação é uma oportunidade superior de ascensão. Pode ser considerada uma bênção de alto porte que somente uma conduta jubilosa e reconhecida pode exteriorizar como forma de gratidão. Ou seja, tomar consciência de que esta é a nossa melhor encarnação. Garanto, até podia quase que escrever por baixo, aliás, vou assinar o cheque em branco, que esta é a nossa melhor encarnação. Nós nunca tivemos uma encarnação como esta. Por quê? Porque provavelmente, nas outras encarnações, nós só víamos 4 paredes. Hoje nós temos uma janela para a espiritualidade. Nós temos pessoas amigas e irmãos que se dedicam a nos auxiliar a crescer com eles. Enquanto em outros tempos nem nós queríamos crescer e muitas das vezes não tínhamos apoio quando desejássemos. Então esta é a nossa encarnação. É aquela em que nós estamos a viver na Terra, com responsabilidade, mas com a luz diante de nós. Nós podemos ver muito para além do que os interesses do dia a dia. Os interesses do dia a dia são importantes? São. Estamos diante deles. Mas não são um fim em si mesmo. Não é?
Então a encarnação é maravilhosa. Eu conheci posso dizer que era familiar, que ela chegou a ir para a Índia para fazer umas dietas de tal ordem, fortes, e são mantras, não é? Que se diz, né? Então ia recitar uns mantras para não voltar ou não precisar reencarnar mais. Não é uma crítica, é uma constatação, está bem, gente? Não é uma crítica. Isso é para nós como exemplo. O que isso denota? Que a nossa querida irmã, na realidade, não compreendeu o conceito da reencarnação. Como sofria, encarava a reencarnação como um castigo. E não é, é uma oportunidade. É uma bênção. Temos filhos difíceis, ainda bem. Temos pais difíceis, fantásticos. Estamos com problemas financeiros, maravilhoso, contudo posso aprender. Eu não posso encerrar-me no problema. Fazer aquele exercício muito simples. Nós muitas das vezes confundimos o que temos com o que somos. Tudo bem? Como estamos na Terra, volta e meia, corremos o risco de perder o que temos, então ficamos ansiosos. Mas se perdemos mesmo o que temos, nós julgamos que perdemos o que somos. Daí muitos suicídios, muitos dramas, porque nós temos coisas, mas somos espíritos. Então a encarnação é um processo de desenvolvimento, em que nos agregamos à matéria no exercício de trabalharmos para nos libertarmos dela. É fantástico. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o processo reencarnatório, continue a estudar e vai se perceber mesmo que é uma belíssima oportunidade. Esta é a nossa melhor encarnação? É? Vocês ainda estão com dúvida, não é? Está bem. Esse é o gênero de coisas do lado de lá que a gente conversa. Mas é verdade. É a nossa oportunidade. Quanto faças, atenção que isto é orientativo. Isto é orientação. Então está a dizer para mim, deixa eu ver, como é que a senhora se chama? Mercedes. Mercedes? Minha querida Mercedes, quanto faças, realiza-o com alegria. Isso, esse sorriso é fantástico. Põe estrelas de esperança no teu céu de provações. Vamos conseguir. Isto é uma oportunidade. Fui eu que pedi esta prova, vou vencê-la. E rejubila-te pelo teu ensejo evolutivo. Mercedes, para todos nós, para mim, é isto, a orientação, é esta orientação de Joana de Anjos. Quanto faças, realiza-o com alegria. É difícil, eu tenho que levar um familiar ao hospital, eu tenho que fazer isto. Com alegria. Traz saúde. Abre-te a outros corações. Não se fechem. Se alguém aqui estiver naquela fase que... Eu acho muito bonito quando penso, cada vez que eu conheço os homens, mais amo os animais. Está aí o Marcelo? Marcelo, não, ninguém disse isto aqui, jamais que eu sei. Nem passou pela... Está aí o Marcelo? Não. Não veio o Marcelo? Pronto, ok. Erro. Não façam isso. Amem os animais, eu também amo. É maravilhoso. Mas se sentirem que estão a fechar o coração para o ser humano, parem. Pensem. Fiquem ao lado de Joana de Ângeles. Por que ela está a dizer isto? Porque vai ser bom. Então não aceitemos essas afirmações que nós fazemos sobre nós próprios e carreguemos um fardo de distanciamento. Não façamos isto. É mal para nós mesmos. Então vamos vencer o nosso orgulho, as nossas dificuldades e vou dizer com algum cuidado, os nossos traumas, os nossos dramas. Vamos vencer isso tudo. E vamos dar uma oportunidade para a vida. Se nós formos honestos na relação com o próximo, não há mal que nos chegue, porque eu não espero nada. Então eu não espero nada do próximo, apenas vou ajudá-lo. Se vier, é porque ele está melhor. Mas eu não preciso que ele me dê nada. Entendem? Então, abramos o coração, sejamos felizes. Abre-te a outros corações que anelam por amizade. Quanta gente, se calhar um ao lado do outro, aí eu não confio, eu também não confio. E precisando todos nós do alimento que é a amizade. Amizade é alimento. Querem ver? Lá está um dia difícil, uma semana complicada. E liga-me um amigo. Lutênio liga-me. Então, Casimiro, como é que estás? E tal. E parece que ganha, não é? Ganha as energias todas. É uma pessoa que a gente gosta, que fala conosco, não é? Sentimos-nos bem. Por exemplo, estamos ali no nosso dia a dia, lembram-se do marido. Alguém tem um telemóvel aí?
querido, não quero te atrapalhar, mas amo-te tanto. E manda um sorrisinho. Gente, você enche a alma. E depois dá de volta. Troquem mimos, abram-se. Façam isso. Não preciso falar dos abraços. Depois, na outra oportunidade, falamos sobre isso. Ok? Então, aumenta o teu círculo de companheiros. Transmitindo-lhes as emoções gratas do ato de viver. Das piores coisas, vocês também já sentiram isto. Alguém aqui já viajou para um lugar fantástico sozinho? Levanta a mão. Alguém já fez isso? Não tenha tido a alegria de ter o companheiro ou a companheira junto aos filhos? Alguém já viajou sozinho? Epa, vocês são todos solidários. Eu já viajei sozinho. O que me passa pela cabeça sempre que viajo sozinho, queria tanto que fulano visse isto, que a minha esposa visse aquilo. Por quê? Porque o que é bom, nós temos necessidade de dividir. Então, se nós amamos a vida, temos necessidade de dividir. Por que nós estamos aqui nesta noite? É por isto. Porque nós queremos nos juntar para crescer juntos. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de ser executada e aureola-se de mirífica luz do bem. Qualquer uma. Homens, cozinhem. Façam arroz. A única coisa que eu sei fazer. Mas isto é mesmo verdade. A penúltima queimei o tacho. E os miúdos assim a pensar, pai, outra vez? Mas tudo bem. Há que arriscar e há que fazer. Não é? Qualquer coisa. Façam. Com alegria. Pequeninas, grandes, seja o que for. Não é? Ponham alegria. E se porventura vos chamarem a atenção, olha, hoje você não está a sorrir muito. Não se justifiquem. Não expliquem. Mudem. Tem razão. Não tinha me apercebido. Ok? Não sejamos taciturnos. Está bem? Combinado? Amigos, então sorriam. Nem sempre isto é que é o mote da questão. E aqui é que está a parte terapêutica. Nem sempre é o facto em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de o encarar por aquele que o deve enfrentar. Eu sei que o drama de um é 100% o seu drama. É facto, é verdade. Mas se eu tenho que o enfrentar, eu tenho duas formas de o fazer. Não é? Ou carregando um fardo, ou olhando para o futuro e vou resolver. É difícil, dói. Sim, senhor, mas eu vou ficar muito melhor depois de resolver. E nós, quando chegamos à doutrina espírita, adentramos pela porta, pedimos ajuda. Então, olha, eu tenho este problema. Passado 2, 3, 4 meses, 5 meses, 1 ano, as pessoas vão perguntar, então estás melhor? Muito melhor, estou muito mais feliz. Olha, mas aquele problema que trouxe cá está resolvido? Não. Mas eu estou ótimo. Por quê? Porque o problema tinha essa dimensão. Eu tinha esta. Eu, como fui ganhando lucidez, eu fiquei aqui. Aí eu olhei para o problema e afinal ele não era maior do que eu, ele era menor. Não é? É assim que funciona. Quantos casos em lares com dificuldade? Olha, meu marido continua igual. Minha esposa diz, mas eu estou tão bem. Mas antes não. Antes tínhamos dificuldade. Então, muitas das vezes, não é, por isso que ela diz, nem sempre é o facto o problema. É como nós o encaramos. Ok? Se alguém aqui tiver o hábito, eu sei que ninguém tem, mas se alguém tiver o hábito de andar taciturno, a distribuir lamentações e por aí fora, pare. Pare. Por si próprio. Por si próprio. Pare. Faça silêncio. Faça um esforço. E quando transmitir uma palavra de mais alegria, felicite-se. Consegui. Olha que bom. Consegui. De seguida até posso dizer e cair no erro. Mas tudo bem, já consegui sentir aquele toque de alegria. Então eu vou ter vontade de fazer mais. Então coloca o toque de alegria nas tuas realizações. E elas brilharão, atraindo outras pessoas que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar de tuas tarefas. Então a minha querida, como chama a vizinha? Sandra. Então a Sandra chega aqui, né, e tem não é o caso, que eu já conheço há muitos séculos. Então, a Sandra chega aqui com um discurso de que a vida está difícil. E recebe amparo, orientação, ajuda e por aí fora. Passado 2 meses, está difícil. E não sai do registro. Passam-se 4, 6 meses, não sai do registro. Atenção, o problema não é espiritual. O problema é de comportamento. Ok? Se isto toca alguém, eu peço desculpa, depois o Lutênio resolve o problema por mim. Então,
nesta lógica, o que é que vai acontecer? As pessoas no início procuram a Sandra, querem ajudá-la. No segundo mês querem ajudar, mas outros já começam, não melhora nada. 6 meses, só 2 ou 3. Porque o resto é sempre, a Sandra não melhora. E depois, o que é que acontece? Nós não atraímos a alegria se nós não a emanarmos. Mas numa primeira fase, nós precisamos. Daí a casa espírita ser um ambiente de fraternidade, companheirismo, indulgência, amparo. Né? Mas chega um momento em que eu apercebo-me que recebi tanto, agora está na hora de eu dar alguma coisa. E eu não estou falando de questões materiais, emocionais. Por quê? A Sandra adentrou ali aquela porta um dia. Né? Nem sei se foi do outro lado ou deste, mas pronto. Adentrou essa porta. Estava num estado, ficou muito melhor. Chega um momento em que a própria consciência da Sandra diz: eu estou tão bem, eu recebi tanto, sou tão grata, e agora o que é que eu vou distribuir? É natural. Se não aconteceu assim depois de muito tempo, é importante refletir por quê. Por que é que nós mesmos criamos barreiras para a nossa vida? Então, o Evangelho. O Evangelho é uma boa nova. Boa nova é uma boa notícia. O próprio termo Evangelho quer dizer boa nova. O Evangelho é uma boa nova de alegria, pois que ensina a superar a dor, a sombra da saudade e aclara o enigma da morte. Porque muitas das vezes, quando estamos a falar, uma das questões que surge na mente das pessoas, mas a morte não é fácil. Porque nós temos que aceitar isto em nós. Nós vivemos muitos séculos com medo da morte. Medo, pavor. Até a ameaça que nos faziam quando era terrível, mas para a morte, pena de morte. Então a morte sempre foi algo muito negativo na nossa mente. Então passamos séculos e nesta encarnação a doutrina espírita diz assim: a morte não existe, pelo menos tal qual a imagináveis. E nós nem sempre acordamos. Continuamos a sentir a mesma dor. Ah, mas o meu filho partiu. O meu pai, aquilo doeu. Ok. Mas que alegria, eles estão vivos. Eu descobri na doutrina espírita. Eles estão mesmo vivos. Não é uma teoria, é uma verdade. Agora, se eu permaneço, mantenho-me triste porque perdi, aparentemente, eu não aproveito a alegria de ter descoberto que afinal estão vivos. Alguém vai ocupar o lugar de um filho? Não, é óbvio que não. Mas eu não posso ocupar aquela dor com uma nova alegria de saber que ele está vivo. E quando orar por ele, eu não pensará que ele está a me ouvir? Não, ele está. Ele está a beneficiar com a minha oração? Está. Eu vejo companheiros que dizem assim: eu sonhei com a minha avó. Ela estava tão linda, aquilo era muito nítido. Será que era minha avó? Eu disse: olha, vai dar uma volta e passa daqui a um mês. É óbvio que é sua avó. Por que é que tem medo de julgar ou de pensar coisas dessa natureza? Assumamos, a vida existe do lado de lá. Né? Então, o Evangelho, a boa nova de Jesus, mostra-nos que a vida continua para além daquilo que nós chamamos morte. Então, assumamos. Não fiquemos na mão de baixo. Né? Alguém vai criticar alguém que esteja sentido e magoado? Não. É óbvio que não. Joana de Anjos, quando está a dizer isto, lembram-se? É para o nosso bem. Não é para ferir, é para o nosso bem. Neste, como em todos os teus dias, se alegre. Neste, como em todos os teus dias, se alegre. Demonstrando gratidão a Deus por estares a viver. Eu tenho fé. Eu tenho fé. É diferente. Eu tenho fé, a vida está tão difícil. Eu tenho muita fé, eu acredito muito em Nossa Senhora, não sei das coisas. Eu tenho muita fé. Isso é fé? Pode ser. Mas pode ser muito mais fé. Porque a alegria, lembram-se? Imagine que eu chego para o meu pai e digo assim: ó pai, eu gosto tanto de ti, pai. Tristemente. E o meu pai diz: meu filho está doente. E o que se passa com o rapaz? Ele nem ouviu que eu gostava dele. Porque ele capta a minha emoção. Ora, Deus é a mesma coisa. Né? Se eu tenho fé, pai, eu gosto tanto de ti. Quando a gente faz aquilo outro, né? Nós estamos radiantes, porque quem gosta é ação. Amor é ação, lembram-se? Não anula. Ok? Eu gostava muito de falar sobre isto convosco. Até um bocado mais. Mas
não vai ser possível. Eu quero só deixar aqui um espaço curto, estejam à vontade, porque a nossa referência é esta. Por isso estava no início. A transição é uma caminhada. Eu quero caminhar com Jesus, quero caminhar sozinho, quero caminhar com os irmãos de Emaús, que estavam tristes porque não sentiam a presença do Cristo. Opções. Então a estrada é esta, nós temos companhia, temos quem nos ampare e não falta sabedoria para nos orientar. Então gostaria de saber se dentro daquilo que a gente disse, para além, desejando obviamente que não tenhamos ferido suscetibilidades, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira colocar. Calma, um de cada vez, o pessoal aqui é sempre assim. Um de cada vez, não se enervem. Eu vou começar. Obrigado. Mas, Miro, como é que nós vamos ter alegria se por vezes fomos educados por um pai, por uma mãe, por avós, pessoas muito tristes, muito pessimistas? Como ter alegria numa situação assim? É extremamente interessante que muitas das vezes é isso que acontece. E eu percebo a questão do Lutênio. É que nós escudamos-nos no comportamento de hoje porque ontem nos colocaram aquelas diretrizes. A vida na prática, todos os dias, é uma página em branco. Todos os dias, é uma página em branco. Quem vai escrever nessa página sou eu. Quando eu chegar na espiritualidade diante da minha consciência, eu não vou responder quando Deus me perguntar: o que fizeste da tua vida? Olha, fiz o que me deixaram, disseram para ir para aqui, que a vida era assim. Não, não. Meu filho, meu amado filho, eu quero saber o que tu fizeste da tua vida. Olha, eu fiz o que me deixaram. Não, filho, você não está a perceber. Quero saber o que tu fizeste da tua vida. E nós, quando nos escudamos nas questões do passado, temos duas coisas a fazer muito importantes. A primeira é tomar a decisão de mudar. E a outra é voltar lá atrás, olhar para essas dores que nos marcaram, num trabalho continuado, até que todas essas informações estejam bem resolvidas. Eu vou fazer uma graça, mas não é para diminuir o impacto disto. Normalmente o que Freud diz é que o humor relativiza a importância das coisas. Eu até hoje não sei nadar. E eu tenho pelo menos 3, porque um ainda não reparou nisso, é muito pequenino, mas 3 filhos que questionam: então, pai, tu não sabes nadar, pai? E então, eu fui criado em Vieira do Minho, fui para o Brasil com 7 anos, e em Vieira do Minho vivia à beira de uma barragem. Já viram o que era? Avós, tios, naquele tempo as famílias estavam todas juntas, né? Mãe, vizinhos, se aproxime da água. A água é terrível, morrem as crianças. Então eu mal entro na água, né? Se tiver pé eu fico. Se não tiver, entra a ansiedade. Isso para dizer o quê? Que nós registramos sim essas questões da educação, dos valores que nos são incutidos. Mas garanto-vos que já fiz aulas de natação, já consigo, sabendo que tem alguém ao lado, atravessar a piscina sem o pé, sem dar pé. Por quê? Porque fui procurando, isto é só um exemplo pequenino, atenção, há dramas e dramas, isto é só para iluminar aqui o processo. Procurei perceber porque é que eu tinha aquela dificuldade e procurei vencê-la. Eu não posso reclamar muito da minha infância, não é? Quem viveu em Vieira do Minho, não é? Dá para imaginar, não é? Que aquilo devia ser muita brincadeira, não é? Então eu tive uma infância muito saudável, mas sei que há pessoas que tiveram infância e um processo educativo muito, mas muito difícil. Mas esse exercício é para fazer. É, com coragem, lembrar-se o seguinte: o dia de hoje é o dia de hoje, eu estou aqui, eu sou um filho de Deus, a integralidade faz parte da minha vida, então eu, com coragem, e se precisar da ajuda de um terapeuta, faço, vou relembrar questões da infância, do relacionamento, do casamento difícil. Vou relembrar. Com coragem. Para quê? Para usar de indulgência, amor, compreensão, com uma nova visão da vida,
que é a visão da espiritualidade. Eu posso dizer mesmo, sem problema nenhum, a visão espírita, que nos mostra um caminho diferente. Então, é um pedido que fazemos, eu aproveito a pergunta do Lutênio, não nos acomodemos às emoções que sabemos que não são boas hoje, explicando-as com as questões do passado. Porque a nossa consciência, quando desencarnarmos, diante de Deus, vai perguntar o que é que nós fizemos e não o que deixamos de fazer. Queria relembrar outra coisa. Quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar a ser quem somos. E esta é dura. Porque se eu hoje permito-me ser infeliz ou guardar mágoas do passado, quando eu chegar do lado de lá eu continuo igualzinho. A morte não muda isso. Então mudemos agora. Reconcilia-te depressa com o teu inimigo antes que seja tarde. E esses dramas e essas dores são inimigos da nossa felicidade. Vamos reconciliar com eles. Não vamos ter medo de assumi-los. Tá bem? É possível, sim, ultrapassar desde que haja verdadeira vontade. Que não esteja obliterada com o nosso egoísmo, com nossa paixão, nosso orgulho, a dizer, não, eu tenho razão. Gente, quantas vezes já ouviram dizer isto? Fique lá com a razão. Não é? A razão não interessa. Interessa é o que nós somos. Está bem? Obrigado, Lutênio. Tem mais uma questão. Às vezes nós estamos mais ou menos. Adoro. Não estamos alegres. Não estamos alegres. Estamos mais ou menos. Assim. E fica doente um familiar querido. Como manter esse estado? Como resistir? Ou como cultivar a alegria aí? Se é que dá para cultivar a alegria aí. Tem que preparar antes, como você também disse no início. Reparem, este é um exercício, quando pensamos na alegria como combustível para a mudança, não é um exercício. Lembra-se que Joana aqui atrás diz, neste dia, como em todos os outros. Se eu estiver assim, respeitemo-nos, mas não permaneçamos no estado. Não é um estado natural nosso andarmos indiferentes com a vida. Deus tem em nós, colocou-nos no nosso íntimo, a vontade de crescer e de estarmos melhores, sermos felizes. Jesus foi claro com isso. Então, se estivermos mais ou menos, não permaneçamos assim. Senão nós seremos realmente criaturas mais ou menos. Amaremos mais ou menos, gostaremos mais ou menos. Chico Xavier tem pelo menos atribui a Chico, uma passagem dessa natureza. Então, vigilância. Se eu achar que eu estou mais ou menos, pare e fique bem. Porque se surgir algum problema, com um drama mais difícil, seja a questão como o Lutênio referiu, um familiar doente, alguém que parte, e eu não lhe disse da minha alegria perante a vida, não lhe testemunhei que sou uma pessoa feliz. Se eu não fiz isso, depois a situação torna-se mais complicada. Então sejamos melhores por nós mesmos, mas também pela responsabilidade que nós temos relativamente àqueles que Deus coloca ao nosso lado. Então reparem que isto é interessante, porque nós às vezes dizemos assim, eu cuido de mim. Eu fumo, eu bebo, se eu quiser estar triste, eu estou. Mas aí é uma forma de nós encararmos a vida como se nós fôssemos seres isolados, que não devêssemos nada a ninguém. Mas atenção, que o meu irmão, o meu filho, o meu pai, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, o meu próximo, também tem um ambiente psíquico e eu colaboro ou não com esse ambiente psíquico dele. Se eu estiver bem, eu beneficio o meio onde estou. Se eu estiver mal, eu prejudico. Perguntinha muito simples. Quando eu abro a porta da minha casa e adentro o meu lar, o meu reduto, o que é que eu quero trazer da rua para dentro da minha casa? Não é para responder. É só para pensar. É fantástico percebermos o grau de responsabilidade nosso, não só individual, mas também coletivo. Então, se estivermos mais ou menos, estejamos bem. Não estacionemos. Chico Xavier dizia uma coisa fantástica. Vem um pensamento sobre suicídio. Veio, tudo bem. A situação era complicada, veio. Aí não batam. Não batam em vocês mesmos. Veio. O que é que fazem? Não agasalham. Veio o pensamento de suicídio. Não. Eu sou espírita, isso não serve para nada, só vai prejudicar. E passa à frente. Nem reclama, nem tenta fingir que não ouviu o pensamento. Assume-o. Veio o pensamento. Veio, sim senhor. Ok, não é meu. Até logo. Passa adiante. Percebe? Não agasalhem, não se deixem ficar em estados
mais ou menos. Fiquem bem, felizes. Ah, que bom, vou trabalhar na casa espírita. Você falou em indiferença, anuência e mudança. O que será pior, a anuência ou a indiferença? Ratoeira. Foi você que lhe disse fazer isso, não foi? É a indiferença. A indiferença significa que nós estamos distantes da realidade. Porque se eu anuir, é sinal que eu raciocinei de alguma forma. Posso estar errado, mas nunca se esqueçam de uma coisa. Quem erra tem a oportunidade de corrigir. Quem não faz nada não tem sentido. Para quem já participou de trabalhos mediúnicos, sabe bem o que é isto. Vem um irmão nosso na espiritualidade que vem nos ensinar o que foi a sua vida, o seu plantio, e mostrando-nos a sua colheita, ensina-nos muito. E se nós tivermos um espírito que esteja revoltado, que não concorde, nós temos um diálogo com ele. E conseguimos um diálogo honesto, com resultados efetivos, muitas vezes mais rápidos do que se imagina. Mas se vier um irmão nosso, desanimado, indiferente relativamente à vida, por experiência própria, digo, o Lutênio pode confirmar, e os companheiros que trabalham na área, são os irmãos mais difíceis de ser auxiliados, porque estão desinteressados. Perdão? São indiferentes. Então, participemos das coisas. Porque se nós somos ativos, eu costumo dizer, mesmo para esses irmãos da espiritualidade, que quando eles... Olha, agora eu quero acertar. Então vai utilizar a mesma energia com que estava a trabalhar antes, por um caminho que não era bom, vai usar essa mesma energia, porque tu podes, no caminho do bem. Vamos a isso? Vamos. O indiferente demora para despertar. Demora. Então não sejamos indiferentes. Até porque permite uma coisa. Imagine que nós até estamos a pensar mal alguma coisa, mas estamos a pensar. E nessa nossa honestidade dizemos, olha, Mercedes, eu penso isto. E a Mercedes, com conhecimento, vai dizer assim, olha, você pensa isso, eu compreendo, porque a Mercedes tem sabedoria, né? Ouviu e disse, compreendo o que tu dizes, mas pensa também nesse aspecto. Será que a tua afirmação preenche também este aspecto? E deixa a pensar. Está bem? Você falou em alegria e saúde. Muita gente diz que não pode ser alegre porque tem um problema de saúde grave, uma doença crônica. Isso é muito interessante, é fantástico. Ao longo dos anos, nós vamos ouvindo as pessoas dizerem assim, saúde em primeiro lugar. Se tiver saúde, tem tudo. E a pessoa que não tem saúde, não é filha de Deus? Não pode arvorar-se, ou pelo menos ter a ideia de que pode ser feliz na vida porque tem uma dificuldade física, seria um contrassenso. Lembrar que todas as nossas provas são provas escolhidas por nós. Eu sei que a maior parte de nós vai dizer, eu devia estar distraído quando escolhi a prova. É verdade. Vocês nunca disseram isto, que eu sei, o Lutênio confirmou que vocês nunca disseram isto. Eu devia estar com algum problema. Então o exercício que nós fazemos, podemos até fazer um exercício, um minutinho? 60 segundos. Então, vamos pensar o seguinte. Pensar não, é uma verdade. Vamos assumir isso como uma verdade. Nós não estamos na Terra. Neste momento estamos todos no plano espiritual. Ok? A Terra está lá embaixo. Podem mentalizar. A Terra está lá embaixo e nós estamos aqui em cima no plano espiritual. Não temos fome. Não temos impostos. A política é uma política de bem-fazer. Não estamos preocupados com o dia da manhã, no sentido em que precisamos resolver algum problema. Estamos na espiritualidade. Estamos atentos, vamos ajudar quem? Vou aprender o quê? Vou para aquele curso. Vou trabalhar em favor de fulano. Vou aprender a dominar esta emoção. É assim que estamos aqui na espiritualidade. Estamos todos numa cidade chamada, por exemplo, Nosso Lar, que é muito conhecida. Estamos todos no Nosso Lar. Bom, mas nós vamos reencarnar, está bem, gente? Vamos reencarnar? Vamos lá, estamos aqui em cima, vamos reencarnar. Bom, se nós estamos aqui neste paraíso, para que a gente vai lá para baixo? Estou tão bem aqui. Bom, mas eu apercebo-me que diante das injunções, das injunções mentais, aquilo que andei a fazer, eu preciso corrigir alguma coisa, preciso ajudar Beltrano,
preciso me melhorar, exercitar aquele aspecto, tenho que ajudar os meus companheiros que estão na terra para que todos possam crescer e por aí fora. Mas o que eu preciso corrigir também é isto e aquilo outro. Aí nós encarnamos. Chegamos aqui e as provas, reparem que nós pedimos, enquanto estamos aqui, quando chegarmos lá embaixo, vamos dizer assim, que isso dói tanto. E olha que os benfeitores disseram assim, não, eu quero 30, só te dou 5 de dor, né? E a gente na altura, não, dá 30 que eu aguento, deixa estar que eu seguro tudo, né? E eles, não, só 5. Aí quando aqui embaixo estamos com os 5, ai meu Deus, que revolta, que injustiça, meu Deus, eu tenho este problema e por aí fora. As provas foram pedidas num momento de lucidez espiritual. Essa é a questão. Só que aqui embaixo, nós perdemos um pouco dessa lucidez, porque não nos apercebemos da distância, do que é a vida como um todo. Então, lembram-se, o problema, que é desse tamanho, nós fazemos assim. Né? Enorme o problema. Então, se nós tivermos problema de saúde, não vou dizer para vocês que eu tenho essa doença. Fantástico, você tem o quê? Né? Não é para fazer isto. É óbvio que não. Mas é para aproveitar a oportunidade de dizer assim, esta dor eu já conheço. Ok? O que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho esta dor, este problema, é porque eu necessito dele. Joana de Ângeles é fantástica. Normalmente o que é que a gente dizia? Cada um tem o que merece. Não é o que vocês dizem? Só que na parte negativa isso dói. Então Joana de Ângeles, com muito mais sabedoria, diz-nos, cada um tem o que necessita, o que precisa. Então se eu tenho um determinado problema, é porque eu necessito dele. Ele é o meu instrumento para melhoria. Amar a verdade. Amar a transição. Tem doença? Ok? É a minha irmã dor. E você, é muito fácil chamar de minha irmã dor. Mas por que é difícil? Porque eu não a compreendo como instrumento de cura. A doença é o princípio da cura. Fixem isto. Se eu estou doente, eu estou a me curar. Porque eu posso estar doente, mas os efeitos ainda não estarem em mim. Eu sou um indivíduo irascível. Não aturo, não levo desaforo para casa de jeito nenhum. Fico ali a remoer até que eu dê a resposta. E o fígado ali a acumular. A acumular. Mas enquanto ele não me alerta, eu não mudo. Depois eu vou aonde? A farmácia. Que azar, eles dão um medicamento que alivia a dor, mas não o comportamento. E o fígado aguentar. Né? Então, se nós percebemos isso, que é doença, mas isso é um conceito fundamental para nós. Se a doença é o princípio da cura, eu não vou recalcitrar. Eu vou amar a oportunidade e posso ser feliz. Não vamos fazer isso da noite para o dia. Não se violentem, mas avaliem. Tenham coragem de mudar. Eu não sei se mais... Sérgio, tem uma questão. Perante estes problemas que têm assolado a população a nível nacional, diremos, fazer perante situações de desemprego das pessoas, onde é que elas vão abrir forças Casimiro, repete a pergunta. para ouvir. A questão aqui é como gerir, posso dizer, as emoções, né? Relativamente ao momento em que se vive com o número de desemprego, os números do desemprego a afetarem muitas famílias. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu conosco na nossa casa espírita. Posso dizê-lo porque também foi público, foi um alerta que nós fizemos. Foi-nos mostrado uma campanha na espiritualidade em que espíritos superiores, preocupados com o grau, e nós no início da crise aconteceu isto, muitos suicídios. Aconteceram muitos suicídios, famílias. E como uma coisa puxa pela outra, nós fomos como que informados e a colaborar em todas as casas espíritas e todas as casas do bem que orassem por este momento do país, para que nós não perdêssemos o foco na espiritualidade e na dignidade. Então, como que vinham muitos espíritos em grupos a vir, apoiados pela nossa oração, nossa, todos aqueles que oram, independentemente da religião, é a transmissão dessa energia. Então, com essa energia que eles escolhiam, eles iam visitar os lares em que havia maior desespero. Onde o pensamento do suicídio pairava ali no ar.
E foi um momento interessante, porque depois daquela visão, daquela mensagem, foi uma calmia. Parece que a coisa parou durante vários meses. Depois aconteceu, e isto é assim, nós fomos acompanhando porque tinha, para nós que gostamos de perceber esta envolvência, foram meses de desafio sem uma notícia dessa natureza, de suicídios e por aí fora, e foram alguns meses até que surgiu uma. Não é? E qual é o problema delas? É que elas replicam-se. Mas o facto é que o trabalho foi grandioso e muitas das dores que poderíamos ter visto, para além das que vimos, podiam ser maiores. Então, repare, a grande questão é a oração. Porque a oração é o mais forte estímulo que nós temos para fazer com que o nosso ser se engrandeça. E a oração é uma comunicação de duas vias. Se eu oro não revoltado, que é diferente. Se eu oro com tranquilidade, pedindo amparo, não para ficar rico, mas para atender aos compromissos da dignidade do trabalho, mas fazê-lo de forma pacificada, o que vai acontecer é que os nossos benfeitores vão ter comunicação conosco e nós vamos poder ouvi-los. E vamos ser intuídos. E as coisas vão correr da melhor maneira. E vão-se aperceber, e eu vou vos dizer isso na primeira pessoa, que vão ter amparo de onde nem sequer esperavam. Porque depois é um que se junta daqui e recebeu uma intuição para ajudar o outro. E aquele por aí fora. E quando vemos, as coisas estão a ficar muito mais claras. Então, diante das dificuldades, não recalcitremos. A sugestão sincera, e sei que funciona, é da oração também sincera. Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem. Jesus não diz, bem-aventurados os revoltados. Ou seja, se nós estamos a sofrer, nós estamos a necessitar desse processo de escola, de educação. Então, lembrem-se, a oração é o mais forte estímulo de que o homem pode dispor para planificar-se. Ipsi verbis Joana d'Angelis. Okay? Então, a oração é o mais forte estímulo que nós temos. Ou seja, diante da dificuldade... Mais alguma outra questão? Eu queria fazer uma pergunta, se possível. Sim. Objetivo, por favor. Rápida e concisa. A pergunta é assim. Uma pessoa que nasce, nasceu, pessoas, mas não conhece essas pessoas que depois no mundo faleceram. Uhum. Uma pessoa que a sociedade mete num coelho e que nesse coelho não se pode ser criança, qualquer coisa que se faz, leva-se pancada. Aos 12 anos a família já precisava, porque era uma mão de obra, foi buscar essa casa no colégio, pronto, eu queria capoear, para não esconder, para trabalhar para eles, mas também dava pancada, e essa pessoa tem coragem, a pessoa era eu, tem coragem, abandonou a casa. Só que a sociedade não me aceitou nem me respeitou. E eu tornei-me um sem-abrigo. Faltava uma comida, faltava uma cama, dormia na rua até aos 16 anos. A minha revolta foi sempre grande contra isso, mas com a ciência espírita, há uns 10 anos que eu estou na ciência espírita, aprendi a combater essa revolta que tinha contra essa situação. E eu ultrapassei essa questão. Só que isso são mazelas. São as mazelas daquilo que me falam, que é mazelas dos hospitais, dos medicamentos calmantes e das depressões que estão cá. E essas eu não curo. Reduzo esta casa ou outras casas espíritas que eu andei, fizeram reduzir bastante os medicamentos, mas todo este trauma que eu passei em criança ainda está vivo. Está vivo. Olha, Porquê que tive que passar por essa fase e o que eu devo fazer para esquecer essa fase? meu querido irmão, também procurando ser conciso, é óbvio que também já tratou do assunto aqui na instituição. Num gesto de amizade vou-lhe dizer duas coisas. Vou entrar na área do lutênio. Uma cicatriz, quando nós nos cortamos, o que acontece é que os fibroblastos vão estar muito próximos e fica aquela mancha em que nós olhamos para nós e a cicatriz está lá. O que ocorre é como é que se faz um tratamento para retirar ou diminuir o impacto da cicatriz. Curiosamente, é ferindo novamente. Ou seja, faz toques de forma a que uma nova pele venha a surgir. Então a primeira questão é mesmo aquela que nós também já referimos. É não fugir da realidade em que passamos. Pedir apoio de um profissional que possa nos auxiliar nesse aspecto
E a doutrina espírita que nos ajuda a compreender que nós necessitamos, muitas das vezes, de determinadas experiências, ou porque nos colocamos diante delas por aquilo que plantamos ontem. O que é que ocorre? Jesus foi claro. O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Ou seja, as dificuldades que o nosso irmão passou, muitos outros terão passado outras dificuldades em situações diferentes, mas que também causam dor. Foram situações que faziam parte, né, da sua necessidade, mas que não era obrigatório que ninguém lhe fizesse isso. Não era obrigatório. É um erro do ser humano cometer atos desta natureza de desrespeitar o próximo. Entretanto, cada um vai responder pelos seus erros no tempo certo. Jesus, num diálogo épico... Posso encerrar? Com certeza. Jesus, num diálogo épico, está a falar com Paulo. Paulo cai do cavalo, observa Jesus, a maior parte das pessoas conhece esta passagem. Eu reputo como um diálogo dos mais importantes para a nossa vida, enquanto cristãos, enquanto vivendo na terra. E Paulo, depois de ter perseguido os cristãos, ter feito o que fez, ele até caminhava ou ia para Damasco. Ele ia para Damasco e ia para matar Ananias, porque ele era o cristão que havia transformado Abigail numa cristã que era o seu amor. Ele ia com esse fito. E Jesus tem um diálogo com ele. Ele diz: Senhor, quem sois? Ele: sou o Cristo a quem tu persegues. E ele coloca-lhe duas questões. Senhor, que quereis que eu faça? Paulo, depois dos equívocos todos que tinha cometido, ele não se propôs a fazer alguma coisa. Ele perguntou ao Senhor o que ele gostaria que ele fizesse. Esse gesto de humildade, de abertura mental para receber a mensagem do Cristo, foi muito importante. E Jesus diz assim, e isto para nós é fundamental: não recalcitres contra o aguilhão. O aguilhão é aquele ferro que se põe nos animais, né, que é para o gado poder andar. Não recalcitre contra o aguilhão. Se Paulo recalcitrasse contra aquilo que lhe chegava, ele iria sofrer muito. Então Paulo tinha uma característica. Ele chegava nas cidades, ele era apedrejado, era jogado dos monturos, nos monturos, e saía quase morto, mas com um sorriso. Ele estava feliz, porque ele sabia que aquilo que ele estava a realizar era justamente não recalcitrar contra a dor que lhe chegava, o que lhe permitia ter lucidez sobre o processo. O que é que ele descobriu? Que o problema era de consciência dos outros que não aceitavam aquilo que ele ia transmitir. Ora, diante de processos dessa natureza, as pessoas que estão à nossa volta estão doentes. Então elas precisam de indulgência. E a minha sugestão, claramente, é esta: A Eterna Mensagem do Monte. Um livro de Leon Tolstói. Vai encontrar lá uma das mensagens que, se não lhe fizer luz, pelo menos vai lhe tranquilizar muito. A Eterna Mensagem do Monte, de Leon Tolstói, Espírito. Está bem? Explica-nos muito o que é que Jesus veio curar. Não os nossos corpos, mas nós enquanto alma. Está bem? Está na hora? Eu vou fazer uma pergunta para você encerrar. Está bem? Você deu o exemplo ali da nossa companheira. Está bem? Ela vem ao centro. Aí a Sandra. Grande Sandra. E ela melhora, e vai evoluindo, até que chega um dia que ela descobre a alegria de se doar. Quando é que a gente chega aí? Tem alguma sugestão? Chega quando a gente quiser. Olha, eu vou dizer o que é que se passou comigo. Eu achei muito interessante. Eu estava numa palestra, eu estava sentado a ouvir a palestra, e o palestrante disse assim: eu quero fazer uma pergunta. Aliás, o Lutênio conhece a casa? Na altura não eram os 3.000 e não sei quantos. Na altura éramos cerca de 900 na assistência. É uma casa pequenina. E eu pensei assim: ele vai perguntar para mim. E veio uma resposta à mente. Assim, até um termo que era istmo, que é um termo que eu nem utilizava, né? E a resposta veio assim escrita. E ele perguntou: Casimiro, aliás, ele chamava de Miro na altura. Miro, o que é que você hoje pensa em doar para a casa espírita? Ou pensas em doar alguma coisa? E eu disse-lhe mais ou menos isto. Por um istmo de instante, uma coisinha pequenina, veio-me à memória do quanto recebi na casa. Quanta lucidez me trouxe sobre a vida.
O quão grato fiquei e o quão grato desejo agir para devolver, pelo menos, para os outros aquilo que eu recebi. É óbvio que não é uma questão de troca. Chega o tal momento em que nós despertamos. Por quê? Porque a nossa consciência vai mexendo conosco. Né? E vai acontecer quando eu deixar de focar no meu problema. E lembrar-me que esse é um desafio que fazemos nas casas de Francisco Xavier. Lembrar-me que eu, qualquer um de nós, a Sandra, a Mercedes, o senhor como é que chama? Alberto. O senhor Alberto, deve ser grato a cada irmão que adentre por aquela porta. Chegue aqui na situação que chegar. Por quê? Porque da mesma forma que nós um dia chegamos, aqueles que vêm também vêm dar uma oportunidade a nós para que o ajudemos. Então esse é um despertar de consciência. Esse é um trabalho que estamos a fazer, que não é meu, é um trabalho vosso. Nós às vezes pensamos que a casa espírita depende dos espíritos. Mas se não houver boa vontade, se não houver honestidade de propósitos do grupo como nós sentimos, os benfeitores espirituais estariam a procurar pessoas de boa vontade para servir noutro lugar. Então, valorizemos-nos a nós enquanto seres, paremos de pensar que somos pequeninos, pecadores, que não podemos, mas sintamos que somos filhos de Deus. Verdadeiramente, com um poder enorme, um poder de amar e de reconstruir. Então, despertar isso em qualquer momento só depende de nós. Amém. Cada irmão nosso que aqui está, ombro a ombro, merece a nossa gratidão. Sintam isso. Quem está conosco, a pessoa que entrou. E assim se faz um trabalho de amor numa casa espírita que redunda cada vez mais em resultados positivos e de saúde para todos. Com alegria. É com alegria que se faz isto. Está bem? Nós vamos encerrar. Quer que eu faça a prece? Tá bem? Vai ter passe individual? Ou fazemos o passe coletivo? Coletivo? Tá bem. Então vamos sentir alegria no coração. Vamos fazer esse exercício. Sintam que do íntimo nós conseguimos ver a evolar luzes de alegria, de paz. Aquilo que nós sentimos é exatamente o que respiramos. Sentimos amor e a nossa volta é a luz do amor que nos alimenta. A ave fica melhor no ninho que a gera. É a lei da afinidade. Hoje, todos nós que aqui nos encontramos, todos, sem exceção, vamos unir os nossos pensamentos e com vontade sincera de que Jesus esteja aqui conosco, que olhe para nós, um humilde grupo de trabalho que nesta noite veio dedicar alguns minutos de sua vida para que na ação de deslocarmos-nos até aqui, para nos fortalecermos com a motivação uns aos outros, estejamos a demonstrar a nossa gratidão. Sim, Jesus, Tu fazes muito por nós. Lá atrás, no Teu exemplo, nos Teus ensinos, sentimos a força que ainda vive no nosso planeta. Recordamos-nos, Jesus, que naquele tempo era muito difícil. Os valores que imperavam eram os dos interesses imediatistas. Mas eram só esses que imperavam. Mesmo os imperadores adoeciam, eram relegados. Os homens de estudo, de trabalho, adoeciam, eram execrados. Famílias
abandonávamos. Mas Tu vieste nos mostrar o reino de Deus. Ah, Jesus, escuta-nos nesta hora. Porque sentimos que é importante que Tu notes que nós reconhecemos que a face do planeta mudou. Porque no reino de Deus que nos apresentaste, o amor é a lei maior. Mestre amado, desejamos que a Tua paz nos envolva a todos, harmonizando os nossos pensamentos, que agora não recalcitram. Agora estamos em paz, porque a doce lembrança da Tua presença entre nós dá-nos uma confiança, porque o Teu ensino moral é irresistível. Deixamo-nos docemente envolver pela Tua paz. E durante alguns instantes faremos silêncio, inclusive mental, para acolher as bênçãos que nos envias através de Teus trabalhadores. Abramos o coração e a mente para que nossos guardiães, nossos anjos da guarda, trabalhem em nosso favor. Sintamos Suas mãos a imporem-se sobre a nossa cabeça e a derramar luz com um sorriso no rosto pela alegria de servir em Teu nome. Mantenhamo-nos em silêncio enquanto trabalham em nosso favor. Ouvimos, Senhor, o Teu doce convite, que ecoa século após século. Vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Vereis que o meu jugo é suave e que o meu fardo é leve. Vereis que sou humilde e manso de coração. Quanto amor, Jesus, em Tuas palavras, em Teus gestos. Neste momento somos todos gratidão, reconhecimento pela luz que instalas em nossos lares, pelas bênçãos que iluminam a nossa mente, pelo fortalecimento de nossos melhores propósitos. Somos todos gratidão, porque reconhecemos nas dificuldades oportunidades. Somos todos gratidão, Jesus, porque já vemos as notícias mais dolorosas e procuramos a indulgência, beneficiando aqueles que sofrem e beneficiando a nossa própria saúde, que já não vibra contra nossos companheiros, mais adoecidos em seus valores. É com muita alegria, Jesus, que emanamos de nosso peito uma luz singela em Tua direção,
para dizer-te que somos melhores hoje do que éramos ontem. Mas ainda falta muito. Mas mesmo assim, Jesus, mesmo com pouca luz, sentimos-nos iluminados, fortalecidos, cheios de esperança. No dia de hoje e no amanhã, que espera a nossa operância, o nosso trabalho, a nossa ação decidida. Por isso, Jesus, acompanha-nos também de retorno aos nossos lares, e que tanto hoje como amanhã e em todos os dias, com o Teu auxílio, sejamos arautos do Teu amor, onde quer que nos encontremos. Que o nosso sorriso seja uma notícia de Deus aos nossos irmãos que tanto carecem da bênção da alegria e da amizade. Em Teu nome, Jesus, encerramos o encontro desta noite, desejando que os Seus eflúvios permaneçam conosco, hoje e sempre, Senhor. Vamos aguardar ainda alguns instantes. Muitas bênçãos ainda se derramam por misericórdia no ambiente. Acolhamos com alegria, com paz.